138 anos de Fernando Pessoa. Será que sua obra já está saturada? E aí, pessoal, hoje é dia 13 de junho de 2026 e o Fernando Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888. Então hoje completam 138 anos de Fernando Pessoa. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu sou fã do Fernando Pessoa, dos seus poemas, principalmente do heterônimo do Álvaro de Campos. Mas eu quis gravar esse vídeo hoje para mostrar algumas aquisições recentes que eu fiz do Fernando Pessoa e conversar com vocês um pouquinho sobre se a obra dele já está saturada em 2026 ou ainda não. Primeiro de tudo, dá uma olhada nessa minha camisa da Literalices, ó. Ler é sonhar pela mão de outrem. Esse trecho aqui, né, do Fernando Pessoa, é do livro do Desassossego, do heterônimo do semi-heterônimo Bernardo Soares. Eu tenho também essa outra camisa aqui da Literalices, ó, que é Tudo Vale a Pena Se a Alma Não é Pequena, do livro Mensagem, né, do Fernando Pessoa, ele mesmo, o ortônimo. E essas duas camisas que eu tô, elas são um modelo baby look. Eu gosto desse modelo, mas também gosto do modelo comum, t-shirt, que é unissex. Lá no site deles tem mais estampas do Fernando Pessoa, e vocês têm 10% de desconto com o cupom Diário na Sombra, que eu tô colocando aqui embaixo. E eu sempre digo que eu recomendo essas camisas, não é porque eu sou parceira deles não, porque antes de eu ser parceira, eu já comprava. Eu gosto muito do tecido, porque é 100% algodão, é muito difícil a gente encontrar camisa 100% algodão hoje em dia, e porque são camisas, né, estampas literárias, eles estão sempre buscando trazer novidades, então pra mim, pra gente, né, que ama literatura, é muito legal apoiar marcas assim. Enfim, vamos ao que interessa. Primeiro, porque eu quis trazer essa reflexão com vocês. Porque, como vocês sabem, eu sou formada em letras, eu me formei em letras na UFRJ. Eu entrei na faculdade em 2014. E quando eu entrei, eu já gostava do Fernando Pessoa, eu tinha conhecido os poemas dele em 2013. E eu já entrei com aquela ideia de, não vou pesquisar o Fernando Pessoa, vou fazer o TCC sobre ele, mestrado, doutorado, tudo sobre o Fernando Pessoa. O problema era que tudo que eu pensava, eu encontrava. Então, eu pensei em algum aspecto sobre os poemas do Álvaro de Campos. Já tinha artigo sobre isso. Eu pesquisava sobre algum aspecto da obra do ortônimo do Fernando Pessoa. Já tinha teses, artigos, dissertações, enfim. Sempre alguém tinha pesquisado alguma coisa sobre o Fernando Pessoa. E isso é óbvio, né? Ele é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Então eu buscava professores para poder fazer pesquisa sobre ele, né? E aí os professores perguntavam, mas o que exatamente você quer pesquisar na obra dele? E eu tinha essa dúvida, assim, porque tudo que eu pensava já tinha sido feito, e eles falavam para eu tentar buscar um novo aspecto, ou então os professores me respondiam com a seguinte frase: Fernando Pessoa já está saturado. Então eu tive alguns professores que falavam sempre isso para mim, né? Por que você não pensa em outro escritor? Por que você não procura outro poeta? O Fernando Pessoa já está saturado. Ou então, todo mundo quer pesquisar Fernando Pessoa. E isso aos poucos foi me desmotivando, né? Porque você encontrar uma questão inédita num poeta, né, num escritor que é muito procurado, né, que é muito famoso, acaba sendo difícil mesmo. Mas isso não significa necessariamente que sua obra já está saturada. E isso eu fui entendendo com o passar dos anos. Não se esgotaram todas as coisas que tem para se falar do Fernando Pessoa. O problema é que as pessoas sempre acabam caindo no senso comum, assim como eu estava caindo também. Já existem bastante estudos, né, estudos concretos, pesquisadores que já são renomados na obra do Fernando Pessoa, como a Cleonice Berardinelli no Brasil, a Teresa Rita Lopes lá em Portugal, o Jerônimo Pizarro, que eu vou mostrar umas coisinhas dele também. Ainda tem gente pesquisando sobre ele. O que a gente tem acesso ao que o Fernando Pessoa escreveu hoje em dia ainda é muito pouco do que o que ele realmente escreveu em vida. Então, apesar dele só ter vivido uns 35, 36 anos, ele escreveu muita coisa. E não publicou. O único livro que ele publicou em vida foi o livro Mensagem. O resto ele publicava poemas soltos em nome de Álvaro de Campos ou em nome de outros heterônimos, em revistas, né, jornais ou em eventos literários. A questão é que a gente tem acesso, né, no Brasil, em Portugal, a gente conhece mais as obras dele escritas em língua portuguesa, e geralmente na parte da poesia. Mas a maior parte do que ele escreveu foi em inglês. O Fernando Pessoa foi alfabetizado em inglês. Ele nasceu em Lisboa, né, mas ele foi na infância para África do Sul, e lá ele foi alfabetizado num colégio inglês. Então a primeira língua que ele tem contato e ele se sente muito bem escrevendo e falando é o inglês. Ele também falava bastante francês, tem alguns poemas em francês.
o português. Depois que ele voltou para Portugal, ele fazia de tudo para escrever português. Então ele não tem só coisas escritas em língua portuguesa. Por isso que muitas vezes a gente vê misturado. Às vezes aparece um poema em português, outro em inglês. Por exemplo, esse box aqui. Vou pegar para vocês verem. Esse Percurso em Prosa, né, que é as coisas que ele escreveu além da poesia. E esse aqui que é o Guia de Lisboa, o que o turista deve ver. E esse guia, ele foi inicialmente escrito em inglês. Esse box aqui, para quem não conhece, é o Percurso em Prosa, provando pra gente que o Fernando Pessoa não estava saturado ainda em 2021, né? Porque lançou o seu Percurso em Prosa e olha só quem organizou: Seleção, Introdução e Notas de Mônica Figueiredo, que foi uma professora lá da UFRJ também. E aí a maior questão é, não que esteja 100% saturado. Tem coisas que ainda dá pra gente ver, porque tem coisas que a gente ainda nem conhece. Eu ouvi recentemente o podcast da 451, que entrevistava o Richard Zenit, né? E aí eles estavam falando sobre que o Fernando Pessoa sempre gostou muito de fazer mapa astral das coisas, né? Fazia mapa astral até dos heterônimos dele. Ele fez um mapa astral para saber quando ele ia ficar mais famoso. E aí ele viu que eu acho que seria no ano de 2130 e pouco, não sei. E nem eu vou estar viva para ver isso, né? Ele sabia que ele não ia ver esse reconhecimento todo, essa fama em vida. E eu acredito que seja verdade mesmo, porque quando eu conheci em 2014 a obra dele, ainda tinha muito pouca coisa, apesar de já ter bastante estudos sobre o básico, né? Como eu falei, tinha bastante estudos sobre o que já tinha publicado, mas a gente vê que hoje em dia ainda tem coisas a serem publicadas, como o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ano passado, na Bienal, eu comprei esse livrinho aqui, que diz aqui, né, o livro Síntese sobre um dos maiores escritores do século XXI. Esse livro, escrito pelo Jerônimo Pizarro, né, que é aquele que eu falei, que é um dos maiores estudiosos da obra do Pessoa, ele fez esse guia sobre como ler melhor o Pessoa, que diz que é um ensaio, né, que Jerônimo Pizarro presta um tributo aos desdobramentos pessoanos, revelando como ler Pessoa a partir de seu vasto legado e com a ajuda de leitores que vieram antes de nós. Algumas imagens, alguns facsímiles. A Tinta da China, recentemente, tem publicado bastante coisa do Fernando Pessoa, trazendo até coisas inéditas. Outras aquisições minhas recentes também, da Tinta da China. Eles lançaram essa antologia mínima da prosa, tem a antologia mínima da poesia, acho que tem um conjunto que vem junto com o caderninho, mas eu comprei só o da prosa porque o da poesia, esse cantinho todo aqui é do Fernando Pessoa, né, essa parte aqui, tudo do Fernando Pessoa, já tem bastante poesia. E tem coisa crítica também, obras críticas. Então eu quis esse da prosa. E aí aqui sim a gente vai encontrar coisas em inglês, coisas em francês, também tem facsímiles, tem cartas, tem artigos, ensaios, né? Coisas do livro do Desassossego, que é o maior livro de prosa dele, né? O livro do Desassossego é um deles, né? Não foi um livro que ele publicou em vida, mas ele deixou a ideia em vida. São trechos como se fosse um diário, mais soltos, né? Eles podem ser lidos em ordem aleatória, escrito pelo semi-heterônimo dele, o Bernardo Soares. Semi-heterônimo porque o Fernando Pessoa tem um pouco de parcialidade ali. O Álvaro de Campos, ele é independente, ele escreve lá o que ele quer, e o Fernando Pessoa não tem escolha. O Bernardo Soares, ele tá ali junto com o Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa vai intermediando e escrevendo junto com ele. Eu tenho o livro do Desassossego aqui, mas tá aqui embaixo, E aí cada pesquisador, cada pessoa que organiza numa ordem diferente, que acha, essa ordem aqui para ser lida é melhor, e o outro vai lá e organiza de outra forma. Ou seja, não existe só uma forma de ler o livro do Desassossego, que é todo prosa. Aqui, a revista Presença, a capa da revista Presença, e essa imagem aqui famosa do Fernando Pessoa, desenhada pelo Almada Negreiros, que era um amigo dele, pintor. Tem coisas escritas em inglês, e aí eles colocam a tradução embaixo, tá? Então, se você for comprar esse livro, você não vai encontrar ele sem a tradução, tá? Tá escrito em francês ou tá escrito em inglês, vai aparecer a tradução embaixo. E olha só, ainda veio com esse marca-paginazinho pequenininho, muito fofinho. Aqui na parte de trás da capa tem esse desenho. E ainda tem, uma foto dele. Olha, eu achei essa edição muito legal de prosa, né? Essas edições da Tinta da China, eu já tinha falado no outro vídeo. São muito bem produzidas, eu tenho gostado muito do que eles estão publicando. E ainda mais que é o Jerônimo Pizarro, né? Como eu falei com vocês. Então ele tá junto ali com a Tinta da China, trazendo isso aqui para o Brasil. Um adendo.
O Jerônimo Pizarro vai estar na minha universidade dia 16 de junho agora, nessa semana que vem. E eu espero conhecer ele, né? Eu quero ir lá assistir, quem sabe pegar um autógrafo para esse livro. Outra aquisição da tinta da China que eu fiz recentemente, olha só. 136 pessoas de pessoa. O que isso significa? São os 136 heterônimos, que se sabe até agora, né? Do Fernando Pessoa. Então olha só que legal, mais uma vez, ó, é uma edição do Jerônimo Pizarro, só que junto com o Patrício Ferrari. Esse daqui, capa dura, gente, coisa linda. Vem até esse daqui, ó, aqui pra gente poder marcar a página. Olha só que lindo. Eu achei legal porque a gente conhece, estuda, né? Geralmente o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, que são os 3 heterônimos principais. O livro do Desassossego a gente conhece o Bernardo Soares, mas o resto fica esquecido. Mas por quê? Porque esses 3 eram os 3 que andavam com ele o tempo inteiro, né? O Álvaro de Campos era o mais, assim, que ficava em cima dele, né? Para poder escrever coisas, né? Publicar. Diziam até que às vezes o Fernando Pessoa incorporava o Álvaro em alguns momentos em conjunto com os amigos, né? O Álvaro se materializava, né? Tem algumas cartas para Ofélia, o Álvaro tomava a mão do Fernando Pessoa e escrevia para ela que o Fernando Pessoa não tinha tempo para namorar, porque ele tinha que escrever. Mas os outros heterônimos, 130 e poucos heterônimos dele, muitas vezes só escreviam 1 ou 2 poemas, apareciam uma outra vez. Mas como sabem que são heterônimos? Por causa da assinatura, né? Poemas, né? Escritos de forma completamente diferente do que o Fernando Pessoa escreve e assinados com uma assinatura que não é do Fernando Pessoa. Então, essa assinatura foi atribuída a esse heterônimo. Então, o poema não seria do Fernando Pessoa, seria desse heterônimo. Então, a gente tem aqui, ó, algumas assinaturas, até mostra aqui. Outra assinatura, a assinatura do Álvaro de Campos. Outros, ó. Então aqui a gente vai encontrar, assim como no outro, né? Coisas escritas em português, coisas escritas em inglês e em francês também. Aqui tem uma breve introdução sobre cada heterônimo. Tem os facsímiles aqui, né? Que é a imagem, né, da folha que ele escreveu, original. E aí aqui diz que tem 77 textos inéditos aqui. E aí, como eu falei com vocês, o que a gente conhece ainda é muito pouco. Olha o que está escrito aqui atrás, que foi muito complexa, né, a investigação para escrever esse livro, porque percorremos as 30 mil folhas do espólio pessoano, procurando o que poderíamos denominar vestígios ficcionais, isto é, nomes inventados ou nomes reais ficcionais. Vai ter ali pessoas que ele inventou e assinou como se fossem essas pessoas, ou nomes reais, né, e ele pegou e inventou como se a pessoa tivesse escrito aquele poema. Para quem é espírita, eu já vi muitas visões espíritas falando sobre isso, muita gente acha que o Fernando Pessoa psicografava, né? Igual o Chico Xavier. Então ele psicografava um poema e assinava. Tanto que para cada poema é uma assinatura diferente, né? Imagina ele ter que ficar inventando assinatura para cada poema e inventando um estilo diferente para cada poema também. Então tem gente que acredita nessa teoria. Eu acredito porque o Fernando Pessoa se dizia médium, a avó dele também era, ele acreditava em espíritos, no espiritismo, ele gostava de fazer mapa astral, ele acreditava nos astros, essas coisas, então pode ser bem provável que sim, né? Para quem acredita, eu acredito que sim. Mas pode ser também coisa da cabeça dele, ele inventou, mas imagina, gente, em 30 e poucos anos de vida, ele inventar tanta coisa, escrever mais de 30 mil folhas. Aí vocês entendem a minha paixão por ele, né? Por último, não menos importante, gente, eu deixei o melhor, né, pro final. Esse lançamento da Companhia das Letras, que a Companhia das Letras mandou, nossa parceira aí desse ano, os poemas do Fernando Pessoa aqui, entre 1902 e 1917. Ele morreu, se eu não me engano, em 1935. Então vai ter ainda o volume 2 e o volume 3 desse livro aqui. Então esse aqui é o primeiro, e olha só, gente, como é que já é o primeiro, não só agora, esse ano. Foi pela Companhia das Letras também que saiu a biografia do Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Zenit, né? Grossona também, caríssima, né? Mas tem que buscar aí as promoções. A Companhia das Letras é outra que tem publicado, né? Não igual a tinta da China, porque a tinta da China tem trazido coisas um pouco mais críticas, mais assim, na parte teórica, mas a Companhia das Letras tem trazido as obras literárias que o Fernando Pessoa escreveu. Já tinha falado no outro vídeo do Fernando Pessoa que tem o livro do Álvaro de Campos, nesse mesmo estilo, tem o livro do Alberto Caeiro, do Ricardo Reis,
a biografia do Richard Zenit, são todas nesse estilo aqui, para poder ficar bonitinha na estante. Então tem a coleção toda agora do Fernando Pessoa. O que eu acho engraçado dessa edição é que eu tinha falado lá no Shorts, né, que eu tinha botado aqui no YouTube, é que o poema Diário na Sombra está aqui, atribuído ao Fernando Pessoa, e alguns outros livros ele tinha sido atribuído ao Álvaro de Campos. Aí aqui atrás tem até dizendo, ó, primeira publicação atribuída a Álvaro de Campos e com pequenas diferenças em Fernando Pessoa, edição da Cleonice Berardinelli. E isso é uma coisa que muda também, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que um poema que antes era atribuído a um heterônimo pode acabar sendo de outro. Eu tô apaixonada por essa edição aqui, já li alguns poemas, ainda não terminei de ler, mas eu adorei ter recebido esse lançamento esse ano, ter comprado aqueles outros livros também, porque eu fico feliz de ver que ele ainda está sendo lido, ainda está sendo publicado. Isso mostra que a obra dele não está saturada de jeito nenhum, né? Então, muito pelo contrário do que a gente está achando, a obra do Fernando Pessoa ainda está longe de ficar saturada. Bem, esse vídeo era só mais uma homenagem mesmo, e para vocês verem esses lançamentos, esses novos livros na minha estante, que são do Fernando Pessoa. Tinha muito tempo que eu não comprava novos livros do Fernando Pessoa, até a Bienal do ano passado, quando eu comprei esse daqui, e de repente esse ano, quando a Tinta da China lançou, eu comprei esse junto com esse, e de repente também a Companhia das Letras me mandou esse daqui, então o meu amor pelo Fernando Pessoa reacendeu, e eu decidi trazer para vocês mais um vídeo com informações diferentes daquele outro que eu tinha trazido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas novas publicações dele, e que vocês se interessem por alguma também. Fica aí o meu vídeo como homenagem para esse dia tão especial, que é o dia de quê? Fernando Pessoa junto com Santo Antônio, dia 13 de junho. Vejo vocês no próximo vídeo.